Só um minutinho, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Ana Carolina, Andrei, Emanuel, Josimar, Maiara, Natália, Patrícia, Renan e Rosemary. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Tinha gente que conseguiu entrar mais cedo aí e ficou esperando a gente. Os demais, a plataforma deu uma instabilizada, uma queda. E nós não estávamos conseguindo entrar, por isso que só chegamos agora. Bom dia, pessoal. Bom, enquanto, até para ser justo com os demais que estavam tentando entrar, como eu, e não estavam conseguindo, vou bater um papo com os senhores antes de começarmos propriamente a aula. E é uma questão importante. Que eu vou precisar contar com a compreensão de vocês. Nesse final de semana, nesse domingo, a minha esposa ela sofreu um acidente e ela quebrou, fraturou a tíbia e um osso lá do calcanhar, eu não lembro. Na perna ela quebrou em 2 lugares, teve que passar por uma cirurgia. Correu tudo bem com a cirurgia, mas ela está num pós-operatório complicado, chatinho pra caramba. E sou eu e ela sozinho com 2 filhas. Então, minha vida deu uma guinada aí. A gente estava no hospital até ontem. Ontem nós tivemos alta. Ela como paciente, eu como acompanhante. Eu não dei aula nem segunda, nem terça, nem ontem. Estou voltando hoje à atividade acadêmica aqui. E vou precisar contar com a compreensão dos senhores. Bom, primeiro que eu não estou com cabeça 100% voltado aqui, né? Eu acabei de dar remédio para ela, botar ela para fazer as necessidades. Então, eu não estarei rendendo 100%. Vou precisar contar com a compreensão de vocês nesse sentido. E também vou precisar terminar a aula um pouquinho mais cedo. Provavelmente hoje nós vamos terminar o encontro mais cedo um pouquinho, porque é muito recente e eu não vou me sentir confortável de deixar ela 2 horas distante, né? Bom, então eu queria mesmo contar com a compreensão dos senhores. Espero que eu possa contar. Naturalmente isso não vai, ela vai ficar com a imobilização durante 90 dias no mínimo. Mas essa situação ela não vai perdurar 90 dias, né? Ela botou uma placa de titânio e botou 12 pinos. 12 pinos. Então foi uma cirurgia de porte médio, vamos assim dizer, para agressividade para o corpo, né? E esse começo deve estar doendo uma barbaridade, né, cara? Ela é forte, ela não é de reclamar com dor, e ela tem reclamar demais. Então, as noites não são, né,
normais, agradáveis, não são, se eu não descanso 100%, eu não estou descansado nem com o corpo nem com a mente. E deixar ela 2 horas assim sozinha não me deixa, não fico confortável. Mas como eu dizia, isso não vai ser os próximos meses todos. É mais as primeiras semanas, né? Talvez imagino, sei lá, como leigo, assim, né? Os primeiros 15 dias que sejam os piores mesmo, né? Tem sido bem puxado. O pessoal já está colocando informações ali no chat, eu agradeço, dizendo que entende, por dar atenção. Obrigado. Eu imaginava mesmo que podia contar com a compreensão de vocês, mas é sempre bom deixar as coisas as claras, né? O mais claro possível. Nós temos uma outra questão para estabelecer também, que é quanto à nossa avaliação, né? Antes de começarmos propriamente a falar do nosso encontro aqui. Nós temos efetivamente de falar da nossa avaliação, né? Avaliação que eu não lembro, até por conta dessas situações todas, quando saiu a informação sobre a avaliação, eu já estava no hospital, eu não gravei, confesso aos senhores. Procurando um papel aqui que eu possa anotar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no sistema. Não vai aparecer agora para mim aqui o ideal. Eu queria só confirmar a data, para passar a data para vocês. Então, estou dizendo aqui no sistema, a disponibilização deve ser até o dia 25/9. A entrega até o dia 9/10. E a correção até o dia 18/10. Essas datas que eu queria... Acabei de pegar aqui no sistema, eu queria pegar essas datas e peguei, tá? Então deixa eu passar para vocês. Em tese, eu tinha até o dia 25, que é a próxima sexta-feira, para tratar isso com vocês. Mas eu quero tratar logo de uma vez, para a gente já resolver essa questão. Eu vou depois, com calma, nesse final de semana ou no próximo final de semana, com calma, botar isso no sistema para vocês, por essa razão que eu já expliquei. Eu não tive tempo nem cabeça para colocar isso. Mas nós vamos fazer então um trabalho, e acho que a forma mais simples que nós temos para resolver essa questão, para não afligir os senhores, é que nós façamos um trabalho. E eu vou fazer assim: os senhores façam uma pesquisa, um resumo, e aí quanto melhor tiver essa pesquisa dos senhores, melhor será a nota. Façam uma pesquisa sobre tudo que nós falamos aqui nos nossos encontros. Então, é um trabalho para ser entregue até o dia 9 de outubro. Eu vou colocar todos os trabalhos até o dia 9 de outubro, independentemente de ser o dia da aula de vocês, tá? Os senhores terão até o dia 9 de outubro, que é a segunda sexta-feira de outubro, para realizar um trabalho. Tem aí quase um mês, um trabalho que seja um resumo do que nós abordamos aqui em sala de aula, os tópicos que nós vimos em sala de aula. Então, conceito de direito processual e as características, neoconstitucionalismo, pós-positivismo, a jurisdição contemporânea, devido ao processo legal, né? Foi o que nós vimos até agora. Mas veja, é até a última aula antes da entrega, né? Então vai entrar a aula de hoje, vai entrar a próxima aula.
façam um resumo. E aí, o certo, os senhores já têm que acostumar, é colocar uma doutrina, é colocar uma jurisprudência, o que os senhores acharem. Então, façam um resumo de todas as aulas até o dia 2/10. Então, vou estabelecer aqui um... Não. Até o dia 25/9. Vou colocar no chat ali para deixar isso tudo calmo, tá? Resumo das aulas ministradas até 25/9, que é o dia que eu tenho que colocar no sistema para vocês, tá? Então, nossa avaliação P1 consistirá em um resumo das aulas até o dia 25/9. E vocês vão ver qual é a última aula dos senhores antes do dia 25/9, né? Vai ser a aula do dia 24, a próxima aula, tá? Contendo tanto quanto possível posições da doutrina, jurisprudência. Vejam, para tranquilizar os senhores, quando eu digo doutrina, jurisprudência, isso é o correto, né? Para você complementar e trazer robustez à sua argumentação. Nós já falamos nas aulas, nos encontros anteriores, que não basta só a entrega até o dia 9/10. Isso, Patrícia. A entrega até o dia 9/10. Obrigado por colocar isso aí. Eu vou até, para deixar formalizado no chat, individual, Mayara. Entrega igual dia 9/10. Individual. Beleza? Tá resolvido isso, pessoal? Eu dizia, quando eu digo doutrina, jurisprudência, isso é para você tirar nota máxima, né? Não fiquem desesperados também, os senhores estão começando, estão aprendendo. Os senhores verão com o tempo como é que é fazer uma petição, como é que é fazer uma manifestação jurídica. Mas para fins aqui do nosso encontro, TGP1, os senhores estão no 4º período ainda, isso não vai ser um fator para que os senhores tenham nota azul, ficar na média, vamos assim dizer, tá? Isso vai ser um critério para diferenciar o trabalho mais bem feito, feito com mais riqueza de detalhe, e o trabalho mais padronizado, assim dizer, mais comum. Ok, senhores? Podemos seguir então, começar a aula, porque, como eu lhes disse, eu vou terminar a aula hoje um pouquinho mais cedo. Tá tudo bem? Então, me ajudem a depois compartilhar essa informação. Eu vou, inclusive, depois que terminar a aula, vou colocar isso no grupo nosso lá do WhatsApp para passar a informação para um número maior de pessoas, e vou colocar também no sistema da faculdade, lá no AVA, né, no nosso portal do curso. Mas eu vou fazer isso provavelmente no final de semana com calma, tá? Bom, então, pessoal, então é isso, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui dentro do que me for possível nessa situação tratar com os senhores.
Travou aqui. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos princípios processuais, analisando o princípio do contraditório. O princípio do contraditório que tem a sua base normativa no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 55. Então, cadê ele? Deixa eu achar aqui. Aqui. Na aula passada, nós falamos do devido processo legal, né? Que está no inciso 54. Já vou passar para você, tá, João? Só um momentinho, porque agora eu estou no meio da aula aqui. Se algum colega puder passar, já adianta aí. Olha lá. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Bom, primeira consideração é que contraditório e ampla defesa, como nos diz a melhor doutrina, eles são as duas faces da mesma moeda. Então, são denominações distintas para o mesmo fenômeno. Nós não vamos aqui distinguir. A Mayara já colocou ali, João, tá? O link do grupo. Eu agradeço a Mayara. Nós não vamos aqui distinguir contraditório e ampla defesa. Não há necessidade, eles são, portanto, sinônimos. Ampla defesa é a forma como, em geral, se referem ao contraditório no âmbito do processo penal. Ok? Então, não há distinções ontológicas, não existem distinções quanto à essência, vamos assim dizer. Ok? Então, tudo que eu me referi aqui a contraditório, de agora em diante com os senhores, nós falando do contraditório já como sinônimo de ampla defesa. Tá? No artigo 7º do CPC, que eu vou colocar aí para os senhores, nós temos a seguinte previsão normativa. Artigo 7º. E é o artigo 7º do CPC, né? Sempre que tiver só um número ali, é porque é o CPC. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Então, até aqui o que eu li não tem a ver com contraditório não, tá, meus amigos? Até aqui no artigo 7º, nós temos a previsão da isonomia, que é uma outra garantia fundamental, e da qual nós falaremos aqui também. Então, essa primeira parte, do começo do dispositivo até ali a aplicação de sanções processuais, se refere ao princípio da isonomia. O que nos interessa é a parte final, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, compete efetivamente ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. A previsão no artigo 7º que nos interessa é essa remissão que se faz a um dever do juiz de observar o efetivo contraditório. E é interessante perceber que o legislador falou em efetivo contraditório, não falou apenas em contraditório e segue o barco. Então nós temos que entender, e os senhores ouvirão dizer também que não existem, é um brocardo
né, um jargão no mundo jurídico, não existe palavras inúteis na lei. Então, cada palavra, e nós vimos lá a ideia de interpretação, a atribuição de sentido, cada palavra é um mundo a ser descoberto, a ser investigado e analisado. Não me parece, e efetivamente não foi uma questão aleatória do legislador colocar ali o efetivo contraditório. Por quê, meus amigos? Nós temos uma consideração já importante a fazer, que os senhores devem ter estudado quando... Ô, Josimar, meu amigo, a Maiara colocou o link do grupo ali, você clica ali, por favor, para ser inserido, tá? Obrigado. As garantias fundamentais como um todo, elas passam por uma dupla perspectiva, tá? Isso é uma consideração histórica. Tem uma primeira perspectiva, em geral isso acontece com todas as garantias fundamentais, que é a garantia formal. Depois nós temos uma outra garantia, que é a garantia, que é uma forma de compreender a garantia, na verdade é uma leitura substancial. Explicar. A garantia formal, isso vai ficar mais claro para vocês quando do estudo da isonomia, né? Em geral, essa distinção ela é apresentada, a isonomia formal e a isonomia substancial. É a mais famosa dessa distinção, mas não se resume à isonomia. As garantias como um todo, elas passam por essa leitura dicotômica. A garantia formal, ela tem esse nome de formal porque era em um momento histórico, ali no segundo pós-guerra, onde isso veio à tona, um momento... Ô, Emanuel, aí nós estamos falando da isonomia, tá? Já falamos de algumas coisas, estamos nesse momento falando de isonomia. De contraditório, me perdoem. Nós estamos falando de princípio do contraditório. A leitura, por nada, Emanuel, a leitura formal, eu dizia, ela é de um momento histórico em que o direito acreditava, juristas acreditavam, que para a consagração dos direitos fundamentais bastaria sua previsão formalmente no ordenamento jurídico. Então, o contraditório, durante todo o transcorrer da humanidade, com maior ênfase ali no período do segundo pós, teve uma leitura formal. E depois passou a ter uma leitura substancial, uma leitura material. O que significa essa visão substancial de todas as garantias fundamentais? Todas. Inclusive o contraditório, que é o que nós estamos vendo aqui agora. No que consiste essa leitura substancial? É uma preocupação quanto à garantia fundamental que não se resume ao aspecto formal. Então, a leitura substancial é aquela que está preocupada com a essência da garantia, com a implementação prática, com a efetivação em concreto da garantia. Então, o direito ele muda a chavinha, né? Para que eu observe o contraditório, não basta meramente prever no ordenamento jurídico. Eu tenho que verificar se, na prática, o contraditório ele sai do papel. E se ele sai do papel de um modo efetivo. Por isso que o legislador colocou ali que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. Um contraditório 2.0, um contraditório atualizado, vamos assim dizer. Um contraditório que saia, portanto, do papel e se torne uma realidade prática. Então, por isso que o legislador colocou ali o efetivo contraditório. Nós temos que nos preocupar não apenas com a previsão no ordenamento jurídico do contraditório. Muito antes, pelo contrário. A observação da garantia
constitucional, ela exige a efetivação do contraditório. Então, como eu lhes disse, isso é muito importante, muito importante. As garantias, de um modo geral, têm uma primeira leitura já ultrapassada. Já se entendeu isso, hoje em dia não se entende mais. Que é a leitura formal, quando bastava a previsão formalmente no ordenamento jurídico. E hoje em dia nós temos uma leitura substancial, que é a preocupação para além da mera previsão no ordenamento jurídico, para além do aspecto formal. Nós temos também a leitura substancial, que é preocupada com a efetivação em concreto da garantia. E isso também ocorre com o contraditório. Na verdade, foi o contraditório que nos levou a falar disso, né? Assim como o devido processo legal tem também a leitura formal, procedimental e substancial ou material, também aqui o contraditório tem essa dupla leitura. Então, quando se fala em contraditório, nós temos uma gama de considerações a fazer. Vamos, então, entender como é que era a compreensão do contraditório numa primeira perspectiva, que é a perspectiva formal, que não nos interessa mais. Para deixar claro como é que ela não nos interessa mais, eu vou tratar aqui como sendo o contraditório meramente formal. Contraditório meramente, contraditório tão somente formal, que não é o que nós nos preocupamos hoje em dia. Nesse contraditório meramente formal, já ultrapassado, a garantia do contraditório ela era assegurada mediante o que se chamava de bilateralidade de audiência, ou audiência bilateral. A garantia, a garantia que visava atender a informação e a reação. Vou atender ali o que o colega pediu. Eu mesmo coloquei aí, Josimar, para você, tá? Só clicar nesse link aí, que eu acabei de colocar, do nosso grupo do WhatsApp. Então, bilateralidade de audiência, ou audiência bilateral. Essa era a leitura formal. Então, no que consistia a preocupação inicial? Contraditório quando uma parte fala, você ouvir a outra parte. Então, contraditório, basta a possibilidade de informação e reação. Uma parte diz, a outra parte contradiz. Diz de modo contrário. Isso que é contraditório, você contradizer. Você ter a possibilidade de afirmar o contrário do que a outra parte diz. Contraditório. Contradizer. Você tem que ouvir a outra parte sobre o que uma parte falou. Então, você tem que ouvir a audiência de audição. Você tem que ouvir ambos os lados da demanda. Você, enquanto juiz, vejam lá do artigo 7º, compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, o juiz tem que ouvir as duas partes. Bilateralidade de audiência bilateral, informação/reação. É isso que significava o contraditório. Essa é a leitura mais tradicional do contraditório. Aqui, entre nós, essa sempre foi a leitura que prevaleceu. Tem uma obra do professor Joaquim Canuto de Almeida, uma obra do começo do século passado, 1937, salvo engano, 1937, que tratava do contraditório dessa forma.
ela era a obra mais famosa sobre o contraditório. Era a possibilidade apenas de ação e reação. Uma parte diz, a outra parte contradiz, acabou. Isso era o contraditório. Qual o grande problema que surgiu aqui? Volto a dizer, as garantias fundamentais, de um modo geral, elas apresentaram esse problema, que era uma previsão formal em um sentido e, na prática, aquilo não correspondia ao que se pretendia. Por isso que se deu esse passo adiante. Mas eu não vou ficar aqui falando das garantias de um modo geral. A aula é sobre o contraditório. Nós fizemos um apanhado mais genérico, mais geral. Agora vamos ao concreto, ao específico. Quanto ao contraditório, o grande problema que nós tínhamos aqui era a ideia muito comumente apresentada. Os senhores percebem isso na vida cotidiana, que é a ideia de que falar é uma coisa, ser ouvido é uma outra coisa. Então, começou-se a se perceber que um contraditório efetivo, mais uma vez eu volto ali ao final da redação do artigo 7º do CPC. O juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. Um contraditório efetivo, que não é um contraditório para inglês ver, não é um contraditório faz de conta, não, é um contraditório efetivo. O contraditório efetivo, ele não se limita a uma parte falar e a outra parte falar. Porque falta aí, e me perdoem que eu vou ser atécnico aqui, vamos dizer. Depois eu vou explicar melhor. Vamos aqui pelo sentido usual mesmo das palavras. Então, se uma parte falou, a outra parte falou, você garantiu ali a bilateralidade de audiência. Uma parte agiu, a outra parte reagiu. Há um tempo atrás, isso era contraditório, estava observado. Mas o que é o efetivo contraditório de hoje em dia? Não basta as partes falarem. É necessário também que o juiz lhes ouça. Isso faz muita diferença. Isso muda a chave de compreensão. Isso muda, pode parecer que é uma besteira, mas muda muito. E eu dizia, a gente sabe que falar é uma coisa, ser ouvido é outra coisa. Quando eu estou em sala de aula, na sala de aula presencial, porque aqui eu não posso fazer ilações, né? Eu não estou vendo nenhum dos senhores. Mas quando o professor está numa sala de aula, com 40, 50 alunos, gente abessa, mais às vezes 80 alunos, gente abessa, ele tem a certeza que alguns estão ouvindo, que estão interagindo, que estão concentrados, olhando para você. E você consegue ter certeza, enquanto professor, que você está falando, mas tem ali uma meia dúzia de 20 pessoas que não estão te ouvindo. Você tem a certeza que, em que pese você está falando, a comunicação não está sendo estabelecida porque o destinatário não está na mesma linha, na mesma frequência que você. Então a comunicação não se estabelece. Mas no processo, essa comunicação tem que ser estabelecida. Porque não basta as partes falarem. É necessário que o juiz ouça. Isso é muito importante. Então o contraditório ele migrou. Ele deu um passo além. Eu costumava brincar, eu sempre falei assim, quem tem mulher em casa sabe como é que é diferente, né? Sabe que você fala e ela não escuta. E naturalmente eu sei que é exatamente como que as mulheres falam, né? Quem tem homem em casa sabe, a gente fala e eles não escutam. Essa brincadeirinha de gênero normal. Salutar, uma brincadeira. Aí cuidado, vai apanhar. Pois é, como a minha senhora, ela tá nesse estado que eu passei para vocês, uma situação bem drástica, bem ruinzinha para ela, tá? Eu não vou brincar. Eu disse que eu falava isso, não vou falar. Não falei. Eu só fiz menção que eu brincava, não vou brincar. Hoje eu não vou brincar, mas vou mudar a brincadeira. Vou falar assim, quem tem filho adolescente em casa sabe como é que é. Aí, pronto, aí não está envolvendo nenhum de nós. Já estamos aqui na fase adulta, já podemos brincar. Quem tem adolescente em casa como eu, tem uma pré-adolescente, né, 13 anos, mas ela já está na adolescência já. Ela já faz tudo que os adolescentes fazem. Sabe como é que é.
Com o adolescente você fala, ele escuta quando ele quiser. Ele vai estabelecer a frequência para te dar atenção quando tiver no momento dele. Várias vezes você fala, ele tá ali na tua frente. Ele tá com aquela cara de pasmo, olhando para você, cara de paisagem. E não te ouviu. Não te ouviu. Ele escuta quando ele quiser. Veja, o juiz não pode ser um filho adolescente. Não pode ser. O juiz tem que ouvir o que as partes falam. Isso é muito importante. Eu estou passando aqui para os senhores num linguajar bem básico para facilitar a compreensão. Mas é exatamente isso. A ideia de que o juiz deve ouvir as partes. Agora, já para trazer para um aspecto mais técnico, vamos assim dizer. A doutrina norte-americana, ela trabalha o contraditório na sua leitura mais contemporânea como sendo right to be heard. Right to be heard. O que é esse right to be heard? É o direito de ser ouvido. Então, o contraditório ele traz para as partes a garantia fundamental de ser ouvida. Olha a importância disso. Right to be heard. O direito de ser ouvido. Vejam como é que o que eu estou aqui trazendo para os senhores não é tão sem noção assim. Right to be heard. Right to be heard. O direito de ser ouvido. Isso é muito importante. Então, nós temos que ver quais são as garantias do contraditório contraditório efetivo. Um contraditório substancial. São nomenclaturas sinônimos, tá? Vou colocar as mais comuns aí dos senhores encontrarem. Contraditório efetivo ou contraditório participativo. Contraditório efetivo ou contraditório participativo. Nessa leitura do contraditório, que é que nos interessa hoje em dia, nós temos 4 subgarantias. Dentro do contraditório, nós vamos extrair 4 garantias. Ao passo que no contraditório formal, na primeira leitura já ultrapassada do contraditório, eram 2 as garantias, né? A ação e reação. Fala um, fala outro. Então, nós tínhamos no contraditório ultrapassado 2 garantias. No contraditório contemporâneo, 4 garantias. 4 garantias. As mesmas 2 lá de trás e mais outras 2. Então, nós temos 2 novas garantias que são importantes. Mas eu vou colocar ali todas. Vamos lá. Primeira garantia é a garantia de ciência. Ciência de ter conhecimento, né? Então, a primeira garantia é a garantia de ciência, que já existia antes. Isso já existia antes. Ação e reação. Você só pode cogitar em reação, você só pode contradizer algo se você sabe que algo é esse. Se você tomou conhecimento das acusações que são feitas, das alegações em sentido contrário que lhes são endereçadas, que lhes são atribuídas. Então, a primeira garantia que já tinha lá atrás e continua tendo atualmente é a garantia da ciência. É um direito das partes ter ciência daquilo que se fala contra ela, daquilo que a envolve de modo geral, que nem sempre é até contra ela, né? Mas quem envolve de modo geral tem que ter ciência. A ciência dos atos processuais, isso vai nos levar a
um tópico da disciplina que é abordada no próximo período, tá? Ela é abordada em TGP2, que é a comunicação dos atos processuais. Os senhores lá falarão de citação, de intimação e de cartas. Para que serve citação, intimação, cartas? Para que serve a comunicação dos atos processuais? Para dar ciência aos envolvidos daquilo que acontece no processo. A ciência dos atos processuais, ela se insere no contexto do contraditório, da leitura mais atualizada, mais contemporânea do contraditório. Ok? Essa é a primeira garantia, que já existia antes, continua a existir. A garantia da ciência. A segunda garantia é a da manifestação, que se dizia lá atrás a ideia de reação, né? A reação é o direito de falar nos autos. Direito de falar nos autos. Então, além de se assegurar a ciência do que acontece no processo, você tem que permitir que a outra parte fale. Até isso tem um ponto de contato com a ideia de isonomia. Se uma parte teve a oportunidade de falar uma vez, você deixa a outra parte falar uma vez também. Se uma parte falou 5 vezes, a outra fala 5 vezes também. Para que nós tenhamos, como disse a parte inicial ali do artigo 7º, vejam, nós temos que estabelecer o link entre uma garantia e outra. Tá? Estamos vendo aqui o contraditório. Mas há um ponto de contato entre o contraditório e a isonomia, que é aquela parte inicial do artigo 7º lá. Estou trazendo lá e vou colocar aqui entre aspas. Olha, paridade de tratamento. Então, essa ideia de reação é para que você dê um tratamento paritário, um tratamento igualitário, isonômico entre as partes. Se uma parte falou, você deixa a outra parte falar ao contrário, contradizer. Para que você trate elas de modo igual. Se você ouviu uma parte X vezes, você tem que ouvir outra parte X vezes também. Então, essa é a ideia de ação e reação. Você só pode reagir se você tiver a ciência. Então, você possibilita a ciência para assegurar a manifestação. Você dá conhecimento a alguém do que se falou contra ele para que ele possa contradizer. Para que ele possa... Isso, Emanuel, igualdade. Para que ele possa também se manifestar. Para que ele tenha a mesma condição de participar do processo em igualdade em relação à parte contrária. Esse é o link, é o ponto de contato entre o contraditório e a isonomia. Ok? Então, a primeira garantia é a ciência, a segunda garantia é a manifestação, e até aqui nós vimos o contraditório formal. O que veio de novidade nós não vimos ainda, vamos passar a ver agora. O contraditório substancial ele tem 4 garantias. Essas 2 e a novidade estão na terceira e na quarta garantia. Então vamos lá, vamos à terceira garantia. É a garantia da influência. Essa é muito importante. É aqui que nós temos o tal do direito de ser ouvido. O contraditório enquanto influência. Isso é importantíssimo. No próximo período, quando os senhores vão se debruçar mais detidamente sobre o processo em si, o instituto do processo, né? Nós vimos nos encontros passados que a teoria geral do processo se divide em 3 institutos, né? Ação, jurisdição e processo. Nós vamos ver em TGP1 ação e jurisdição, né? Na verdade, jurisdição e ação em ordem inversa, por conta da importância da jurisdição. E vão ter um período inteiro para tratar do processo. Processo como iter procedimental, que leva do momento inicial ao momento final, já falamos sobre isso. E uma das leituras, uma das teorias válidas
sobre o processo é a teoria do procedimento em contraditório. Teoria do procedimento em contraditório. O processo, ele é tido como um procedimento que se desenvolve em contraditório. E nessa garantia, e nessa teoria, que é a teoria do professor Hélio Fazzolari, nós temos a afirmação de que o contraditório deve ser lido como influência, como o direito de influenciar o resultado final. Então, o contraditório ele passa a ser uma condição de existência e de validade do processo. Para que o processo exista, tem que ter o contraditório em abstrato. Para que o processo seja válido, tem que ter contraditório em concreto. Então, nós temos que ter um procedimento que possibilite o contraditório e nós temos que ter um processo em concreto em que o juiz tenha observado, vejam a parte final do artigo 7º, que o juiz tenha observado um efetivo contraditório. É aqui que nós temos a ideia de que o juiz ouviu as partes. Não apenas que as partes se esgoelaram no processo e o juiz não as ouviu. E eu fiz um ponto de contato entre o contraditório e a isonomia. Vou falar da isonomia, né? Já fizemos um ponto de contato entre o contraditório e a isonomia. A ideia de contradizer tem um aspecto isonômico nisso, porque se uma parte disse, a outra parte tem que ter a possibilidade de dizer o contrário. Isso é a paridade de tratamento. Há um ponto de contato também do contraditório com a fundamentação. Há um ponto de contato entre o contraditório e a fundamentação, que é um outro princípio, do qual nós falaremos provavelmente na próxima aula, inclusive. O princípio da fundamentação. Qual é o ponto de contato entre o contraditório e a fundamentação? Vejam, você só consegue, o juiz, né? O juiz consegue demonstrar que ouviu as partes justamente na fundamentação. Então, quando o juiz vai fundamentar as suas decisões, e nós veremos que, pelo princípio da fundamentação, toda decisão judicial deve ser fundamentada. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. E é na fundamentação que o juiz demonstra para as partes que lhes ouviu. Porque, veja, quando se diz que o juiz tem o dever de ouvir as partes, não significa naturalmente que ele tem que dar razão para uma das partes. Porque senão ele vai julgar todo o processo empatado. Todo mundo tem razão, ninguém ganha o processo. Quando se diz que o juiz deve ouvir as partes, não significa naturalmente, evidentemente não significa, que ele tem que dar razão a ambas as partes. Isso é uma outra questão. Ele pode muito bem exercer o contraditório, um contraditório efetivo, dizendo para a parte assim: te ouvi, tu está errado. Te ouvi e a sua alegação não procede. Não procede por esses argumentos que eu vou lhe dizer aqui. Então é na fundamentação que o juiz demonstra ter ouvido tudo que as partes têm para falar e é onde ele demonstra quais são as teses jurídicas com qual ele concorda, para que ele possa, ao final, julgar. E, naturalmente, as teses jurídicas, as questões, em geral, com as quais ele não concorda, ele vai, na fundamentação, dizer o porquê que não concorda. Então, há um ponto de contato entre o contraditório e a fundamentação. Já é um outro princípio que nós falaremos adiante. Lá eu vou lembrar esse ponto de contato. Veja, essa leitura, essa garantia do contraditório como influência,
ela tem uma conotação, uma amplitude para o processo que é, assim, eu não consigo nem passar para os senhores, nesse momento inicial da disciplina, o tamanho da importância. É uma releitura do processo até como um todo, tá? Dentre as teorias sobre o processo, que os senhores serão apresentados melhor no próximo período, aí já vai ter uma base teórica maior, já vai ter visto as garantias fundamentais como um todo, vai ter finalizado o estudo da jurisdição, já vão ter finalizado o estudo da ação, aí vocês vão entender um pouco melhor o fenômeno processual. Lá nas teorias sobre o processo, os senhores serão apresentados, especialmente se tiverem aula comigo, há uma teoria que é a teoria mais nova sobre o processo, que é a teoria do processo cooperativo. Falaremos, inclusive, aqui nesse período da cooperação. Eu vou voltar a esse tópico. É mais um link, mais um ponto de contato do contraditório com a cooperação, o princípio da cooperação. E o processo cooperativo, a teoria do processo cooperativo, ela tem sido responsável por uma nova leitura do processo que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque o contraditório lido sobre as lentes da influência, esse dever do juiz de observar um efetivo contraditório, de modo que ele, na sua decisão, exponha tudo que as partes falaram, exponha o que ele concorda e o que ele não concorda, e o que ele não concorda, ele tem que dizer o porquê que ele não concorda. Isso, ao fim e ao cabo, numa perspectiva mais ampla, numa leitura mais macro, isto é o exercício da democracia. Essa efetiva participação dos envolvidos, e quando eu digo efetiva participação dos envolvidos, eu digo que eles estão exercendo influência no resultado final. Então, esse exercício de influência no resultado final, isso nos remete a uma participação efetiva, que isso nos remete à ideia de democracia. É uma nova leitura quanto à democracia, que não apenas a democracia representativa, que de 4 em 4 anos você vai lá e vota num representante. É uma democracia participativa. É uma nova leitura de democracia. Uma participação mais efetiva, uma participação mais concreta dos envolvidos. Nós não devemos esquecer que o exercício da jurisdição pelo juiz é um ato de poder. Falamos sobre isso aqui. Uma das funções do Estado é a função jurisdicional, quando o juiz exerce um ato de poder. Ele exerce jurisdição. Ele está julgando de modo definitivo aquela controvérsia entre as partes. Ele foi provocado, alguém lhe pediu a sua intervenção, e ele coloca um ponto final na questão, ele decide. Isso é um ato de poder. Eu, Estado, eu, juiz, enquanto um agente do Estado, estou dizendo que a solução jurídica para esta causa é essa, ponto final. Claro que a parte pode recorrer, nós falaremos sobre isso, mas estou falando do juiz de modo geral, juiz, desembargador, ministro. Alguém, uma hora, vai colocar fim à questão. Isso é um ato de poder. E todo ato de poder do Estado, nós falamos isso. Lembrem-se da leitura substancial do devido processo legal, do substantive due process. Aquela relação com a democracia que nós falamos, no artigo 1º da Constituição Federal. Se o contraditório ele é uma decorrência do devido processo legal, também falamos na aula passada, logo o contraditório ele recebe as influências da sua mãe, vamos assim dizer, né? Nós falamos que o devido processo legal é o princípio mãe, então o contraditório recebe influência do devido processo legal. O contraditório é um dos elementos para o devido processo legal, para o devido processo, justo processo da Constituição italiana, artigo 111 da Constituição italiana.
entre nós aqui, o processo devido. O processo devido é aquele que respeita as garantias fundamentais, dentre elas o contraditório. Mas não é um contraditório qualquer. É um contraditório efetivo. É um contraditório participativo. É um contraditório no qual as partes falem e o juiz ouça, de modo que as partes possam exercer influência no resultado final. É isso que prevalece hoje em dia. Então essa é a terceira garantia do contraditório enquanto influência. Influência no resultado final. É um direito da parte, portanto, exercer influência no resultado final. Influenciar o resultado final. Ok? E esse direito de contraditório enquanto influência tem um ponto de contato muito claro com a fundamentação, como eu lhes disse aqui ainda agora. Ok? Bom, pois bem, a quarta e última garantia do contraditório é a garantia da não surpresa. A garantia da não surpresa, que é uma complementação da influência. Está nesse mesmo contexto aqui do contraditório enquanto influência, do contraditório enquanto participação no resultado final. Está na mesma lógica aqui. O que significa o direito de não surpresa? As partes não podem ser surpreendidas com um ato estatal. Vejam bem, essa leitura do contraditório como não surpresa, ela vem essencialmente da doutrina italiana, que se referia à decisão de terza via. Decisão de terza via. Terceira via. Terza, terceira. Terza via é de terceira via. O que seria decisão de terceira via? Então, o contraditório como não surpresa, ele deseja que as partes não sejam surpreendidas. Ele quer evitar uma decisão surpresa. Contraditório como não surpresa é para evitar uma decisão surpresa. Uma decisão que surpreenda as partes. E é essa tal dessa decisão de terceira via. O que significa decisão de terceira via? Você imagina que a parte autora, então o autor traz os argumentos, argumentos 1, 2 e 3. O autor apresentou os argumentos 1, 2 e 3. Ok? Aí o réu é ouvido, né? Contraditório. O réu teve ciência desses argumentos 1, 2 e 3 do autor. O réu vai se manifestar. Segunda garantia. O réu traz os argumentos 4, 5 e 6. O réu, para se defender, o réu, para impugnar o que o autor falou, o réu trouxe outros 3 argumentos para contradizer o que o autor falou. Então, o autor apresentou os argumentos 1, 2, 3. O réu teve ciência e o réu se manifestou, apresentando os argumentos 4, 5 e 6. Nós já vimos que esses argumentos das partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devem exercer influência no resultado final. O juiz deve ouvir esses argumentos. Isso é a terceira garantia, enquanto influência. O que é essa tal dessa quarta garantia? Você imagina que o juiz vai julgar. Aí o juiz julga com base no argumento 9. Isso é bem distante. Dá para ficar no 1 a 10 aqui. Veja, o que é esse argumento 9? É um argumento, é uma consideração, é uma questão jurídica nova, que ninguém falou. Veja, as partes colocou. Eu podia colocar que a parte autora falou o argumento A, B, C. O réu apresentou o argumento D, E e F. E o juiz traz o argumento Z. Totalmente distante do que as partes falaram. Então, essa leitura do contraditório como não surpresa, para evitar a decisão surpresa, significa que as partes não podem ser, portanto, surpreendidas com uma decisão que envolva algo que nenhuma delas falaram. Vejam, nenhuma delas falaram e nem tiveram a possibilidade de falar.
que o juiz já traz logo uma solução. Isso acontecia, as partes ficavam anos a fio, discutindo uma questão jurídica, argumentos 1, 2, 3 de um lado, 4, 5, 6 do outro. Então, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Anos. O juiz vem e decide o argumento de cima, que ninguém falou. Isso é uma surpresa. As partes falam assim, pô, ninguém falou disso no processo. O juiz está julgando com base nisso. Que influência... Então, veja, quando as partes são surpreendidas, esse argumento 9 ali, que no nosso exemplo o juiz julgou, qual foi a influência que as partes tiveram nessa decisão? Nenhum. Qual a influência que o argumento 1, que o argumento 2, que o argumento 3 exerce sobre um outro argumento, o argumento 9? Qual a influência que o argumento 4, 5, 6 exerce sobre o argumento 9? Nenhuma. Isso que era decisão surpresa. E isso que a gente quer evitar. Porque o contraditório, ele exige uma decisão não surpresa. Uma decisão que não surpreenda. Só atenção aqui com uma questão. É possível que no processo o juiz se pronuncie, que o juiz traga um argumento novo no processo. Porque, naturalmente, o juiz não fica vinculado àquilo que as partes lhes apresentam. O juiz pode trazer uma consideração nova? Pode. Mas aí, professor, se ele traz uma consideração nova, ele vai surpreender as partes. Não. Porque, veja, o réu está quieto na dele. Quando o autor traz as considerações, aquilo é novo para o réu. E o réu tem o direito de se manifestar sobre ela, não é? Ciência, manifestação, influência. Quando o réu se defende, o réu pode trazer alegações novas quanto ao autor? Pode. E aquilo vai surpreender o autor? Não. O autor vai ter o direito de falar sobre elas também. Condições igualitárias. Falou um, fala outro. Direito de contradizer. Então, qual é a solução para que o juiz não surpreenda as partes, ainda que ele traga algo novo? Percebam que o que eu falei lá atrás foi que o juiz trouxe o argumento 9 no julgamento. O juiz julgou, colocou fim, com base no argumento que ninguém falou. Isso que ele não pode fazer. A decisão não surpresa é aquela que não surpreende no momento da decisão. O juiz pode trazer considerações novas. Ele pode trazer. Essas são as questões de ordem pública. Nas questões de ordem pública, o juiz se manifesta de ofício. É muito comum essa expressão, manifestação de ofício, ou apenas de ofício ou ex ofício. O que significa de ofício? É que o juiz pode trazer, mesmo que ninguém tenha falado. O processo já está em curso, e se o processo ele se inicia, se nós temos a inércia, quando o processo se inicia por atividade de uma das partes, em compensação, nós temos também o que se chama de impulso oficial. O impulso oficial significa que o juiz dá andamento. O juiz ele foi provocado para exercer jurisdição. Então, alguém tirou o juiz da inércia e falou assim, amigão, julga isso aqui, por favor. Quando do julgamento, ele tem que ouvir, tem que receber influência do que as partes falaram, mas o juiz também sofre influência, naturalmente, do direito como um todo, do ordenamento jurídico. Então, se tem uma questão que envolve ali, que é aplicável ao caso, e que ninguém tenha falado, sendo uma questão de ordem pública, e no momento certo não vamos diferenciar isso, sendo uma questão de ordem pública, que atua no interesse da coletividade como um todo, da sociedade, e não apenas no interesse das partes, então, sendo uma questão de ordem pública, o juiz deve levar aquilo para o processo. Nem que ele só pode, ele deve. As questões de ordem pública devem obrigatoriamente constar do processo. Se a parte falou, o juiz vai tratar porque a parte falou. Mas se nenhuma das partes falaram, se esse argumento 9 que eu trouxe ali para vocês for uma questão de ordem pública,
O juiz tem que levar aquilo para o processo, mas ele não pode levar na decisão. Ele não traz no momento final. Então, o que o juiz faz? O juiz dá ciência às partes, ambas as partes. Possibilita a manifestação de ambas as partes, para que as partes possam exercer influência e para que as partes não sejam surpreendidas. Vejam, a não surpresa, eu lhes disse, é uma complementação da influência. Para que as partes possam exercer influência no resultado final, o resultado final não pode surpreender as partes. Então, não pode, na decisão final, no ato final, na decisão, ter um argumento que as partes não tiveram a possibilidade de sobre ele se manifestar. Que essa seria uma decisão que iria surpreender as partes. É isso que significa não surpresa. Então, vejam, cuidado só com essa ideia de não surpresa, achar que o juiz não pode trazer argumentos que ninguém falou. Ele, em alguns casos, pode fazer isso em se tratando de questões de ordem pública. Nós veremos no momento certo. Sendo questão de ordem pública, o juiz não só pode, como deve trazer para o processo. Só que ele não traz no momento final. Ele traz no curso do processo, para que as partes possam ter ciência e se manifestar. As 4 garantias, uma vez mais: ciência, manifestação, influência, não surpresa. Quando ele evita a surpresa, ele possibilita a influência. E a influência se dá por meio da participação. E a parte somente pode participar se ela tiver ciência. Ciência, participação, influência, não surpresa. É a forma como se compreende o contraditório hoje em dia. Ok? Vejam bem, além do artigo 7º do CPC, que eu mostrei ainda agora para os senhores, além desse artigo 7º, nós temos também o artigo 9º do CPC e o artigo 10, que são muito importantes. Vamos a ele, então. Olha ali, artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Direito de ser ouvido. Right to be heard. Direito de ser ouvido. Falar é uma coisa, ser ouvido é outra. Percebam. O legislador poderia colocar ali, ó, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela se manifeste previamente, sem que ela fale. Veja que o legislador, de propósito, colocou ouvida. E eu já falei para os senhores que eu participei muito à distância, mas lá no grupo de pesquisa da UERJ, quanto do meu mestrado e doutorado, de um acompanhamento da elaboração do Código de 2015. Eu digo, o legislador colocou essa palavra ouvida ali de propósito. Porque falar é uma coisa, ser ouvido é outra. As referências que se faziam de um modo geral, eu disse aos senhores, contraditório, tradicionalmente, ele era entendido de um modo meramente formal. Quando nós tínhamos a garantia de uma parte falar, outra parte falar ao contrário. E nós percebemos, a doutrina percebeu, que falar é uma coisa, ser ouvido é outra coisa. O legislador não faz menção ao ato da parte falar, não somente. Ele faz menção ao ato do juiz ouvir. E, naturalmente, quando uma parte é ouvida, é porque ela falou. Então, alguém só é ouvido porque falou, né? Naturalmente. E o contrário não é verdadeiro. Quem fala não é sempre ouvido. Né? O legislador colocou ali sem que ela seja previamente ouvida, de propósito. Ok? Agora, vejam. Não existe garantia fundamental absoluta. Né? Eu mesmo já falei para os senhores, na aula passada, que nem o direito à vida é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Em casos excepcionais, nós podemos ter. Em caso de guerra declarada, nós podemos ter pena de morte. Né? Então, se a própria vida admite exceção, naturalmente o contraditório pode ser excepcionado também. Então, regra geral, o juiz só pode decidir com base naquilo em que as partes falaram e ele ouviu. Direito de manifestação, direito de influência. Mas, em alguns casos, não dá tempo. Em alguns casos, não dá tempo.
E aí o parágrafo único do artigo 9º vai dizer: o disposto no caput não se aplica, e traz lá algumas hipóteses. Essas hipóteses não são exaustivas, não são as únicas, tá? Então, o parágrafo único do artigo 9º, ele apresenta um rol meramente exemplificativo, ilustrativo. Não são todas as hipóteses, tá? Então, além dessas, tem ainda outras hipóteses excepcionais em que o juiz decide sem que a parte seja ouvida. Mas são todas hipóteses justificadas. Então, ali, por exemplo, o inciso 1º não se aplica na tutela provisória de urgência. E veja, uma questão de urgência. É um caso urgente que não dá para esperar. Aí a lei excepciona e deixa decidir sem ouvir a outra parte. Mas percebam, não é que a parte não vai ser nunca ouvida, tá? Veja, tutela provisória de urgência. Então, uma decisão que vai ser proferida antes que a parte possa se manifestar, mas ela depois vai ser ouvida. Isso é o que se chama de contraditório diferido ou postergado. E como é que é? Como é que nós vimos até agora? Houve uma parte, houve outra, depois julga, não é? Houve uma parte, então, parte 1 falou, parte 2 falou, o juiz julga. E recebendo os influxos, recebendo as influências dos argumentos da parte 1, dos argumentos da parte 2, e ele vai refutar o que ele tiver que refutar e vai decidir. Essa é a regra geral. O que nós temos aqui nessa exceção? Uma inversão. Falou a parte 1, juiz decidiu, depois vai ouvir a parte 2. Mas não é uma decisão definitiva, não é uma decisão final, uma decisão provisória. O contraditório ele foi jogado para frente. O contraditório foi postergado. Mas por que se pensa em fazer isso, professor? Por conta da urgência. A tutela da urgência, os senhores verão melhor no próximo período. Tá? A tutela provisória, que pode ser da urgência ou da evidência. Aliás, o inciso 2º fala lá, as hipóteses de tutela da evidência. Prevista no artigo 311, inciso 2º e 3º, os senhores verão isso em TGP2. Tutela provisória é apenas uma menção aqui, tá? A tutela... Escrevi tudo errado ali, senhores. Provisória, ela pode ser da urgência ou da evidência. Da urgência ou da evidência. O inciso 1º falou tutela provisória de urgência. E o inciso 2º falou tutela da evidência. Eu também podia ter dito tutela provisória da evidência. São tutelas provisórias. Nesses casos, nós temos um contraditório postergado. Um contraditório que é jogado para frente. Por conta de questões que são justificáveis no ordenamento jurídico. A mais clara dos senhores perceberem, é a urgência. A que fica mais evidente isso. Então, eu sei que os senhores não viram ainda, mas os senhores verão que o contraditório ele é exercido no procedimento depois que a parte toma ciência pela citação e ela vai ter a possibilidade de manifestação para ter influência e essa manifestação, em regra, se dá pela contestação. Contestação. E aí a parte tem 15 dias para contestar. Não esquentem com nada disso. Eles verão isso lá em processo civil 1, apenas. A parte terá 15 dias para contestar. Em alguns casos, e vejam, são 15 dias úteis. São 15 dias úteis no processo convencional. Mas é um processo que não tem urgência, porque se for um caso urgente, você imagina, o exemplo que eu sempre dou. Os senhores estão no escritório de vocês lá. Aí vem um paciente, vem um cliente, fala assim, olha, doutor, preciso de o senhor tem tempo para fazer uma petição agora? Eu preciso de uma ajuda jurídica para agora. Meu pai, sei lá, meu marido, minha mulher, sofreu um acidente,
Minha mulher quebrou a perna, fraturou a perna. Mas vamos botar uma coisa mais grave, para deixar uma urgência ainda. No caso da minha mulher, tinha urgência. Ela estava sofrendo de dor. Passei por isso esse final de semana. Você imagina que, eu não vou falar minha mulher, né? Você imagina que uma pessoa qualquer teve uma situação mais grave. Imagina, uma bala perdida. Coisa que não acontece aqui entre nós, só acontece lá na Finlândia, Noruega, Suécia, esses países que são horrorosos. No nosso não acontece isso. Não. Nossa, mas imaginem, é apenas um exercício de imaginação. Bala perdida, o cara tá chorrando sangue. Aí você leva ele para o hospital fala, não vou internar, não. Por uma questão burocrática qualquer, se insurge em realizar uma cirurgia. E, imagina, você tem um laudo médico, lá o médico fala assim, olha, eu preciso interná-lo. Paciente tem 6 horas de vida. 6 horas de vida. Bom, tem um laudo médico dizendo que é uma questão urgente. O cara tem 6 horas de vida. Você vai poder peticionar para o juiz quando puder despachar, para que quando ele puder despachar, se faça um mandado de citação, e esse mandado vai ser cumprido, e depois que for cumprido, o réu tenha 15 dias para falar, e só depois o juiz possa decidir, porque a regra é, fala o autor, fala réu, o juiz decide, não é isso? Pô, mas nesse caso não tem como, filho. Nesse caso é para agora. Você tem uma demonstração clara de que o caso é urgente. E o juiz tem que decidir urgentemente. Você pode até na petição inicial colocar aqui, olha, excelência, se for para esperar mais de 6 horas, não precisa nem decidir, o cara vai morrer. Então você tem que decidir agora. Eu vou fazer uma petição agora, o senhor vai decidir agora, e o Estado vai cumprir agora, e o cara vai ser enterrado. Depois a gente pensa no que fazer. Porque a questão é urgente, é de sobrevivência. Veja, aí me parece ter ficado muito claro, né? Nesse caso, você inverte a ordem. Fala um, só o autor falou. O juiz decidiu. Decidiu porque era uma questão urgente. Urgente. Não pode esperar. Então, uma coisa é a regra, outra coisa é a exceção. O parágrafo único traz exceção à regra. E veja, eu não vou nem mencionar ali o artigo 701, artigo 700, tá longe pra caramba. É na ação monitória. O que eu quero que os senhores saibam agora, portanto, é que nós temos o contraditório como regra e nós temos hipóteses excepcionais que são justificadas, são constitucionais, tá? Porque se fosse algo desproporcional, se fosse algo irrazoável, o que nós vimos na aula passada? Isso teria sido declarado inconstitucional pelo STF. Né? Isso aqui não tem tremenda novidade. Essas exceções, essa parte das exceções, o juiz decidir sem ouvir a outra parte, já existia desde sempre no nosso ordenamento. Por que o STF nunca falou que é inconstitucional? Porque é constitucional, porque é proporcional, porque nós temos a regra e temos as exceções. Tá? Então está visto aí o parágrafo único do artigo 90. E para fechar a aula, falei que eu ia liberar vocês mais cedo hoje, vamos ver o artigo 10. Vamos ver com calma o artigo 10. Olha aí. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição. Então, veja, é o juiz, é o desembargador, é o ministro. Então, não importa se você está no primeiro grau de jurisdição, aqui embaixo, você está na comarca, o processo acabou de começar, está na comarca de Varriçai, comarca pequenininha. Ou se você está no STF, no plenário do STF, pouco importa onde você está, é em qualquer grau de jurisdição, no início ou no final. Então, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, em nenhum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Manifestação, influência, não surpresa. Então, o juiz tem que dar. A lei falou pelo contrário. A lei falou que ele não pode decidir sem que tenha dado a oportunidade da parte se manifestar, a respeito do qual a parte não tem a oportunidade de se manifestar. Então, como é que a parte tem a possibilidade de se manifestar? Quando ele dá ciência, quando ele deixa ela se manifestar. Olha a parte final. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Quais são as matérias sobre a qual ele deve decidir de ofício? São as questões de ordem pública. Falamos disso ainda agora. As questões de ordem pública. O juiz pode conhecer de uma questão de ordem pública de ofício, quer dizer, ainda que ninguém tenha falado, pode. Mas essa manifestação do juiz de trazer essa questão de ordem pública, ela tem que ser a decisão final?
ela pode ser o último ato? Não, porque ele vai surpreender as partes. Como é que ele não surpreende? Quando ele coloca aquilo em jogo e dá possibilidade para as partes sobre aquilo se manifestar. Ok? Então, veja, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base num fundamento. Eu falei como sendo argumento. Argumento, fundamento é o mesmo. Com base num argumento, com base num fundamento, a respeito do qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar. Mesmo que seja uma questão de ordem pública. Mesmo que ele tente conhecer de ofício. Como é que a gente fecha essa questão? Como é que a gente interpreta? Sendo uma questão de ordem pública, que o juiz pode conhecer de ofício, mesmo que as partes não tenham falado, ele leva aquilo para o processo. Mas como é que ele leva para o processo? Ele não leva aquela questão de ordem pública para o processo como sendo o ato final. Ele leva para o processo, geralmente é assim, manifestem-se as partes sobre, e ele joga a questão de ordem pública. Porque ele não está dizendo o que ele acha. Ele está pedindo para que as partes se manifestem. E cada um vai dizer o que acha sobre aquilo, vai exercer influência naquilo que o juiz vai julgar, e aí sim ele pode julgar. Então, esse artigo 10 é a garantia, portanto, de não surpresa. Então, o contraditório tem 4 garantias, que é o contraditório efetivo, o contraditório participativo, ciência, manifestação, influência, não surpresa. As partes não podem ser surpreendidas, porque as partes têm direito de participar do processo, exercendo efetiva influência no resultado final. Isso se dá por meio da oitiva das partes. As partes falam e são ouvidas, e elas somente falam porque elas tiveram ciência. Ok? Ciência, manifestação, influência, não surpresa, são as garantias incluídas, são as subgarantias, né, incluídas na garantia do contraditório. Ok? Beleza? Então, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Por conta das informações que eu passei para os senhores no começo do nosso encontro. Eu vou precisar ficar por aqui, encerrar a aula hoje um pouquinho mais cedo. Nós ganhamos bastante tempo aí na nossa disciplina. É bom fechar com essa observação. Porque como vai ser trabalho, um trabalho que eu coloquei já para os senhores lá em cima, né? Um trabalho a ser entregue. Então, obrigado, Manoel. Como nós podemos ter gente que entrou depois aí, eu vou até trazer aqui de novo a informação para a gente encerrar a aula com ela. A P1 vai ser um resumo. Vou só copiar e colar aqui as informações. O P1 é igual a resumo, que deve ser entregue no dia 9 de outubro, até, né? Deve ser entregue até o dia 9 de outubro, um trabalho individual, e a entrega vai ser pelo sistema, tá, senhores? Vocês não vão mandar para o meu e-mail, vocês vão acessar o AVA, vai ter lá um campo trabalho, avaliação, vocês vão clicar lá e vão subir o arquivo de PDF dos senhores, tá? Até o dia 9 de outubro, tal, P1. Então, o que nós ganhamos aí é que na data de P1, nós vamos ter aula normal. Tá? A data que seria nossa prova aí, presencial, quando os senhores vão, o professor não fala nada, entrega a prova para vocês. Como não vai ter uma prova, vai ser um trabalho, nós vamos ganhar essa data a mais. Dá para a gente cumprir o conteúdo da disciplina com bastante calma. A vista de prova também vai ser uma vista de menor importância, porque o trabalho é fácil, vai ter muito o que falar. Nós vamos ter aula também na vista, tá? Então, nós ganhamos esses diazinhos aí, que vai ser muito útil. Útil, inclusive, para que hoje eu possa terminar a aula esses 20 minutinhos mais cedo, tá? Deixa eu lá que eu vou ver como é que a minha senhora tá. Ela precisa da minha ajuda. Obrigado pela compreensão de vocês aí. Talvez a próxima aula ainda seja um pouquinho assim, conturbada, mas eu vou avisando vocês de como é que a situação está, tá bom? Um abraço, obrigado pela compreensão de vocês aí. Muito bom saber que tem gente assim ainda. Fico feliz e vou interromper aqui a gravação e vou terminar. Um abraço.